Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Bom, no Novo Testamento não há diferença nenhuma. Os 27 livros que contém na Bíblia Católica são os mesmos livros que contém na Bíblia Protestante. Portanto, no Novo Testamento não será tema aqui do nosso vídeo, porque tanto um quanto o outro aceitam e concordam nos 27 livros que hoje contém na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante. A diferença das duas Bíblias está no Antigo Testamento, porque a Bíblia Católica apresenta 7 livros a mais do que a Bíblia Protestante, que são eles o livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Bom, eu creio que a maioria de nós já sabíamos que existia essa diferença. Porém, entretanto, poucos de nós sabemos o motivo da diferença. E é este o objetivo, o propósito deste vídeo, de esclarecer aqui o motivo da diferença. E para isso, eu criei aqui uma pequena linha do tempo para que a gente possa, né, se situar aí e você compreender como que isso foi acontecendo e se desenvolvendo durante a história. Bom, vamos iniciar aqui no ano de 1450 a.C., onde começa a escrever a lei dos judeus, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto da Bíblia Católica quanto da Bíblia Protestante. E o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, está datado em aproximadamente no ano 400 a.C. Então, neste intervalo de tempo aqui, entre 1450 até 400 a.C., um intervalo aí de praticamente 1000 anos, é onde foi escrito, né, os livros do Antigo Testamento, que nós podemos dizer que é o livro sagrado dos judeus, porque então está narrando a história dos judeus, a lei dos judeus. E o Antigo Testamento, na cultura judaica, ela é conhecida como a Tanakh. Então os judeus hoje, eles têm o livro sagrado deles é a Tanakh, que corresponde ao Antigo Testamento da nossa Bíblia. E a Tanakh, ela está dividida em 3 grupos, digamos assim. A lei, que seria a Torá, que então contém aqui os 5 primeiros livros da nossa Bíblia atual, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, e aqui está dividido nos profetas anteriores e os profetas posteriores, então Josué, Juízes, Samuel. Na nossa Bíblia, nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Na Tanakh, no livro dos judeus, é um livro só. Então, Samuel é um livro só, Reis é um livro só, porém são os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia cristã, ok? Aí os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né? Então, na nossa Bíblia nós chamamos como os profetas maiores e os profetas menores, que na verdade isso não está significando a grandeza de cada um deles ou a importância, mas sim o tempo que eles profetizaram. Então, os profetas maiores profetizaram por mais tempo durante, né, o seu ministério e a sua passagem, a sua história ali no meio do povo de Israel. E os profetas menores profetizaram um tempo muito menor. E também a Bíblia, né, ou o livro sagrado dos judeus, tem uma terceira etapa que seria os escritos, que contém os livros poéticos, salmos, provérbios, os 5 rolos, Cântico dos Cânticos, Ruth e Lamentações, e livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Ou seja, são os mesmos livros, né, que nós também encontramos na Bíblia cristã.
Eu coloquei uma referência aqui bíblica, Lucas 24:44, que diz assim, é uma fala de Jesus dizendo assim, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, no Novo Testamento, existem não somente este texto, outros também, aonde nos dá, né, a impressão, o entendimento de que Jesus, os apóstolos, né, e aquele povo ali da igreja primitiva e até mesmo os judeus, eles olhavam o livro sagrado deles, dos judeus, dividido dessa forma: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Por isso que durante, né, o desenvolver da história, hoje, né, nós encontramos a Tanakh dividido desta forma, com a Torá, os profetas e os escritos. Ok, pessoal? Agora, chega um momento aqui que é o momento primordial, o momento mais importante para compreendermos o porquê que a Bíblia católica contém 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. É neste período de tempo agora que nós vamos entrar, 400 a.C. até 50 depois de Cristo, seria um período de tempo aí onde surge Jesus, Jesus inicia o seu ministério, Jesus é morto, crucificado, e quando chega aproximadamente no ano 50 da era cristã, depois de Cristo, é que escreve-se o primeiro livro do Novo Testamento. E o Novo Testamento, os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, que são iguais, lembram? Ele vai terminar, né, vai ser escrito o seu último livro no ano 100 depois de Cristo. Aqui eu aproximei as datas, né, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Então nós temos aqui 50 anos, mais ou menos, depois de Cristo. Jesus já havia morrido aqui há quase 20 anos atrás. Inicia-se então os escritos do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo, e termina no final do primeiro século com a carta de Apocalipse, aproximadamente aí no ano 100 depois de Cristo. Por isso que eu escrevi aqui, nesse período é escrito o Novo Testamento em grego, ou seja, aqui já o Novo Testamento foi escrito na língua grega, ok? Agora vamos voltar aqui. Neste período de tempo é onde foram escritos aqueles 7 livros que nós iniciamos aqui no primeiro slide vendo, que é o livro de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Foi neste período de tempo, aproximadamente ali entre o ano 250 a.C., é que estes livros aqui foram escritos. Alguns deles, até vamos ver aqui no último slide, já vou mostrar para vocês. Ó, a crítica moderna, inclusive protestante, sugere as seguintes datas de composição para os livros em debate. Tobias, 200 a.C., em hebraico ou aramaico. Judite, 150 a.C., em hebraico ou aramaico. 1 Macabeus e 2 Macabeus, 100 a.C., em hebraico ou aramaico e em grego. Eclesiástico, 200 em hebraico, 200 a.C., em hebraico, e 130 tradução grega. Então teve uma tradução grega aqui, neste livro. Sabedoria, 100 a.C., Baruque, 200 a.C., e os acréscimos a Esther, 160 a.C., e acréscimos a Daniel, 100 a.C. Então percebam que foi neste período ali que nós estamos falando, entre 400 a.C., que tinha sido o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, até o ano 50 depois de Cristo, com o primeiro livro do Novo Testamento, foi escrito aqueles livros. E é neste período, agora preste atenção, que surge uma tradução do Antigo Testamento, que era aqui a Tanakh, né, os escritos dos judeus, para a língua grega. E esta tradução do original hebraico para a língua grega vai acontecer
também aproximadamente entre aí o ano 300, 250 a.C., e esta tradução fica conhecida como a Septuaginta, que é o que eu escrevi aqui. Nesse período é escrito a Septuaginta. Vamos ver aqui. E o que era e por que esta Bíblia, né, traduzida para o grego, foi produzida? Porque neste período de tempo, o reino que estava dominando a terra já era o reino dos gregos, com Alexandre o Grande. E é neste período que começa um grande movimento de helenização, que era o movimento grego de helenizar a terra, ou seja, de transformar ali o mundo antigo da cultura grega. E isso estava avançando de uma forma muito grande, e neste período aqui a língua que prevalecia, ou a língua oficial daquele momento, era a língua grega. É como se hoje nós pudéssemos falar que a língua universal é a língua inglesa, né, ou americana, o inglês. E naquele momento era a língua grega. Portanto, era muito importante que existisse uma tradução dos livros sagrados dos judeus para a língua que o povo mais conhecia. E esta tradução ela foi realizada na cidade de Alexandria, no norte da África. E foi feita a pedido do rei do Egito, Ptolomeu II Filadelfo, que queria traduzir os livros dos judeus para colocar na sua biblioteca, que era a biblioteca em Alexandria mais famosa que existia no mundo antigo, e ele queria ter uma tradução, um livro ou, né, um exemplar ali, digamos assim, de todos os livros que existiam na Terra. E ele ouviu falar que havia os livros dos judeus e ele então solicita, envia uma enorme caravana ali para a Palestina, para que o rei lá da Judéia permitisse que trouxesse os livros dos judeus. Os livros vêm, porém, eles não conheciam a língua hebraica. E depois, o mesmo rei, né, do Egito solicita que o rei da Judéia, que era Herodes na ocasião, enviasse ali alguns judeus, alguns rabinos, para que fizesse essa tradução. E por isso, na tradição e na história, a história diz que 72 rabinos vieram para o Egito, fizeram separadamente a tradução para o grego e depois eles se uniram, olharam as traduções e ambas, ou todas as traduções, elas foram de uma forma sobrenatural idênticas. Portanto, né, ali ficou conhecida como a Septuaginta, que significa 70, que seria a Bíblia dos 70, que no caso foram 72 judeus, segundo, né, os historiadores, que fizeram essa tradução. Bom, e o que isso tem a ver com a Bíblia católica, a Bíblia protestante? Isso tem a ver porque, assim, quando essa tradução foi feita para o grego, rapidamente a língua grega que predominava na ocasião e na época começou a então ter acesso à Septuaginta. As pessoas começaram a ter acesso, principalmente, né, quem estava mais envolvido com o estudo e a questão, né, mais espiritual. Não era todos que tinham acesso, não era tão fácil assim como hoje, né, ter acesso, era algo que era caro, era difícil, né, não tinha impressão ainda, então tinha todos esses poréns e essas dificuldades. Mas eles começaram a consultar, ao invés da Bíblia, né, lá que era na língua hebraica, começaram a consultar na língua grega, porque era a língua que eles conheciam. Inclusive, muitos judeus que moravam ali na região de Alexandria já não falavam mais o hebraico, porque quando eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, no ano 587, mais ou menos, antes de Cristo, e ficaram lá cativos por 70 anos, muitos deles perderam o contato com a língua, né, original deles, que era o hebraico, e passaram a aprender a língua do aramaico, que era a língua lá na Babilônia,
e outros então já estavam sendo influenciados pela língua grega. Então, poucos judeus mesmo tinham conhecimento do hebraico. E até mesmo os próprios judeus se utilizavam da Septuaginta, a versão grega que havia sido, né, traduzida do hebraico para o grego. Beleza? Agora, vamos seguir aqui para a gente compreender. Você vai compreender, fica tranquilo. Então, quando Jesus chega, lembra que aqui a gente viu que o Novo Testamento já foi escrito em grego, porque era a língua que predominava. Muitos ali no período apostólico falavam o grego. E durante a história, eu não trouxe aqui as referências, porque seriam muitas, nos dá a entender e perceber que os apóstolos eles utilizaram em algumas referências da Septuaginta. Então é neste momento, é por causa deste argumento que a Igreja Católica se baseou de que o livro da Septuaginta era um livro aceito pelos primeiros cristãos. Agora, aqui também um detalhe que eu estava esquecendo de falar, é que quando foi feita esta tradução da Septuaginta, também foram traduzidos estes livros aqui, aqueles 7 livros e outros mais, e incluídos na Septuaginta. Tá entendendo? Agora você vai começar a compreender. Então, quando eles traduziram também esses livros. E quando você vai estudar os pais primitivos, os pais apostólicos, você vai ver muitas citações desses textos ali que hoje os protestantes não aceitam. Mas haviam sim muitas citações. Apesar que, né, o cânon, assim, a sua definição, ela foi um processo de muito trabalho, de muita controvérsia, e foi apenas no final do quarto século. Muitos pais ainda citavam, tem referências de que na própria reunião dos cristãos na igreja, eles citavam alguns daqueles textos. Há também muitos que já rejeitavam. Enfim, então há uma disputa ali muito grande entre se esses livros ali deste período aqui, eles eram do mesmo nível de inspiração do que os demais livros que foram escritos aqui nesse primeiro intervalo. Os judeus rejeitaram, por isso que na Bíblia deles não existem esses livros, porém a igreja primitiva, a igreja católica, né, que foi a igreja que se iniciou, aceitou esses livros com o argumento de que Jesus se utilizou da Septuaginta e de que os apóstolos também se utilizaram da Septuaginta. Ok, pessoal? Então é por este motivo que eles permitiram que aqueles textos ali eles fizessem parte hoje da Bíblia Católica. Bom, agora a gente vai seguir mais um pouco aqui na linha do tempo para a gente ir compreendendo um pouco mais. Então, como eu já até falei, lá no final do quarto século, a Igreja Católica Romana define o cânon bíblico com a inclusão dos deuterocanônicos. O que é o deuterocanônico? São exatamente aqueles livros ali que hoje não tem na Bíblia protestante. Deutero significa posterior e canônicos é que são livros inspirados. Então, na visão católica, aqueles 7 livros, eles são livros posteriores, no entanto, são também livros inspirados, ou livros, né, importantes para que a igreja sim aceite esses livros, com o argumento, como eu já falei, de que os apóstolos, até mesmo Jesus, apesar que Jesus, segundo os historiadores, ele falava o aramaico, mas muito provavelmente ele deveria conhecer também, né, o grego. E os livros que são anteriores ao ano 400 a.C., eles são conhecidos como os proto-canônicos. Então tem o proto vem de primeiros e os deuterocanônicos vêm posterior, segundo, mas com mesma importância de inspiração. E a igreja, ela, quando finaliza o seu cânon bíblico, ela inclui esses deuterocanônicos. Aí nós entramos no período da Idade Média, a igreja
católica ela vai crescendo, se torna, né, apenas uma igreja mundial, apesar de ter muitas igrejas, né, regionais e vários, né, bispos espalhados. A igreja vai se tornando apenas uma. Então, neste período enorme de tempo aqui, a igreja ela não tem assim opositores, ela não tem ali pessoas, né, que estavam tentando mudar a sua doutrina. Obviamente que teve muitos que não concordavam, porém alguns foram perseguidos, principalmente aqui nos primeiros séculos. Depois, na Idade Média, isso foi se tornando, né, um predomínio, digamos assim, tão grande da igreja que já não havia pessoas que pudessem se levantar contra a igreja. Porém, quando chegamos aqui no século XVI, inicia-se o momento da Reforma Protestante. E é neste momento, com Martinho Lutero, existiram ali os pré-reformadores, mas a reforma mesmo ela começa a acontecer de uma forma mais assim importante historicamente e com realmente mudanças enormes a partir de Lutero. E quando os reformadores surgem, eles passam a rejeitar os livros deuterocanônicos, que são aqueles 7 livros que tem na Bíblia dos católicos. E neste momento que eles rejeitam, é também o período aqui que a reforma começa a surgir e ganhar corpo, surge também a imprensa. E quando surge a imprensa, os livros que antes eram todos livros separados, né, assim, eu não falei isso no começo, mas não existia a Torá aqui como um livro só impresso, bonitinho, como nós temos hoje. Eram vários pergaminhos, papiros, né, livros separados. E assim também era a Septuaginta, e assim, né, foi durante toda a Idade Média, vários, né, ali pergaminhos, livros, todos separados. Somente no século XVI é que surge a imprensa, e aí então eles podem pegar aquela enormidade de rolos e unir tudo aquilo, né, e colocar num livro só, impresso, bonitinho, facilitando, né, o seu manuseio e levar, né, de um lado para o outro e tudo mais. Então é neste período, e quando Martinho Lutero se levanta, e o principal motivo, né, da sua reforma nem era essa questão aqui dos livros canônicos ou não, mas sim, principalmente naquela ocasião, as indulgências que a igreja estava, né, vendendo para os seus fiéis em troca de salvação no céu e tudo mais. E Lutero, então, estabelece as suas 95 teses, ele tenta, né, produzir uma reforma interna na igreja, a igreja não aceita, né, as suas 95 teses, pede para que ele se retrate, Lutero não se retrata, Lutero é excomungado da igreja, expulso, e quando ele é expulso da igreja, ele também precisa se esconder, porque naquele momento, né, havia ali uma perseguição, havia um risco da sua própria vida, e neste momento que ele se esconde, ele passa a traduzir a Bíblia, que neste momento já existia também na língua latina, no latim, porque a Igreja Católica Romana tinha o latim como a língua oficial, e ele passa então a traduzir tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento para o alemão. É a primeira língua, né, ali fora dos originais e do latim que vai ter uma tradução das Escrituras. E ele passa ali 2 anos, se eu não me engano, mais ou menos, nesse trabalho de tradução. E quando ele vai traduzir, Lutero rejeita esses livros deuterocanônicos. Apesar que ele, né, ainda coloca esses textos ali, traduz também, mas rejeitando eles como inspirados ou, né, como sendo livros que poderia tirar-se doutrinas desses livros. Porém, aqui também há um parênteses, não foi somente estes livros deuterocanônicos que Martinho Lutero rejeitou. Tinha outros textos, então veja que toda esta construção ainda
de livros da Bíblia foi muito debatido, muito polêmico, controverso, porque Lutero, até mesmo a carta de Tiago, ele não queria traduzir ou não tinha a inspiração divina. Alguns reformadores tinham dificuldades, os católicos também tiveram dificuldades com o livro de João, de Apocalipse. Então sempre houve durante a história, né, muito debate sobre a inspiração dos livros, mas para nós partirmos aqui para o final deste vídeo, resumindo, né, todo o contexto aqui que eu tenho falado, os reformadores rejeitam esses livros deuterocanônicos. E por fim, no ano 1545, quando a Reforma Protestante já ganhou corpo na Europa, já havia se espalhado, porque lembra que eu falei que havia surgido a imprensa? Então Lutero ele imprimiu as suas 95 teses, publicou na porta de uma universidade. Outros, né, começaram a ter acesso, também imprimiram e levaram para outras regiões, outros países, e aquilo começou, né, a percorrer a Europa, e aí começaram a levantar-se, né, muitos reformadores em outras regiões, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, né, e aquele alvoroço todo na Europa acontecendo, a Igreja Católica se sentindo ali, né, atacada. O que ela faz? Ela convoca um concílio, talvez o seu concílio mais importante na história, em 1545, Concílio de Trento, e este concílio fica conhecido como a Contra-Reforma, que era, né, vamos reagir à Reforma Protestante. A igreja, e neste concílio, muitos assuntos são debatidos, muitos temas são debatidos, validados pela igreja, né? Não, isso é assim, nós não vamos recuar, nós não vamos ceder, mesmo que os reformadores estão dizendo que não, que estão atacando, a gente acredita sim. E um destes dogmas da Igreja Católica, né, e um desses ataques que a Igreja estava sofrendo, a Igreja Católica estava sofrendo dos protestantes, era exatamente a questão dos livros deuterocanônicos. E neste concílio, a Igreja bate o martelo, reafirma a inspiração dos livros deuterocanônicos. E, portanto, até os dias de hoje, na Bíblia Católica, nós iremos encontrar aqueles 7 livros que foram escritos neste período aqui de tempo, que foram colocadas, acrescentadas e traduzidas juntamente, né, com todo o livro sagrado dos judeus para o grego na Septuaginta, que, segundo os católicos, Jesus utilizou, os apóstolos utilizaram, nos primeiros séculos, pais citaram muitos textos da Septuaginta, e eles então batem o martelo e continuam com os livros deuterocanônicos. No outro lado da moeda, os reformadores rejeitam, então, tanto Lutero quanto depois João Calvino, né, outros reformadores de linha batista, né, enfim, todos os reformadores que foram surgindo, eles foram aderindo, né, à mesma perspectiva, mesma percepção de Lutero, de que estes livros não são livros inspirados e, portanto, eles não devem estar nas Escrituras. E é por isso que até os dias de hoje, né, a Bíblia protestante tem estes 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Outros argumentos finais aqui interessantes é que, por exemplo, os protestantes eles falam que não há inspiração de Deus, porque neste período de tempo ele é conhecido como o período intertestamentário, onde, segundo a história, não se levantou nenhum profeta. Deus cessou a sua voz, então não poderia, neste período, que são o período que os livros foram escritos, terem, né, sido escritos livros inspirados por Deus. Então este é um dos argumentos dos protestantes. Por outro lado, os católicos defendem a ideia que Jesus ele vai dizer que a lei e os profetas, isso na Bíblia a gente vai encontrar, duraram até João Batista. Ou seja, se Jesus mesmo falou que a lei e os profetas é porque poderia existir profetas. Então, né, eles defendem esta linha, este pensamento de que sim, neste período poderia sim existir livros inspirados,
livros, né, que deveriam sim estar na Bíblia cristã. Outro ponto que os protestantes também procuram, né, utilizar para defender a rejeição dos livros deuterocanônicos é que neste período aqui de tempo foi um período que, além, né, de não ter profetas se levantando, não ter a voz de Deus ali entregando a mensagem para homens, inspirando eles a escreverem, também foi um período aqui de muitas dificuldades, lutas espirituais, e por isso, né, eles acabam rejeitando esses livros como inspirados. Bom, pessoal, eu sei que talvez o vídeo ficou um pouco longo, mas eu creio que é importante nós entendermos a história para compreendermos o porquê que tem 7 livros a mais na Bíblia Católica e 7 livros, né, a menos na Bíblia Protestante. Espero que você tenha gostado, que este vídeo tenha te abençoado e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um forte abraço aí.